começando a segunda parte da aula 7. Então, pessoal, após eu ter falado das garantias institucionais, nós vamos ver outras considerações sobre a poliarquia. Para Dow, existem duas dimensões nesse processo de democratização. Então, para que um país saia, digamos, de um ambiente autoritário e vá para um ambiente democrático, nós temos duas dimensões. A primeira é a contestação pública e a segunda, a inclusividade. Tá? Então, essas são as duas dimensões. Anotem aí. A contestação pública indica a oportunidade para diferentes grupos terem acesso ao poder. Essa ideia de contestação, pessoal, se vocês estudaram comigo e no curso a história nos últimos anos, nos últimos 200, 300 anos, vocês percebam que nem todos tinham acesso a grupos de poder. Vamos dar um exemplo muito claro e muito lógico, né, que vocês já viram até em filmes, que são as mulheres. E outras orientandas minhas já continuam, né? Eu sou o professor talvez que mais tenho, e isso para mim é motivo de orgulho aqui no campus, de ter orientado alunas que falam sobre mulheres no poder, né? Eu, o professor Gustavo também. Então, esses grupos, essas mulheres, elas estavam quase que em todos os países alijadas, ou seja, excluídas do poder até o início do século XX, que ali começou alguns, né? Olhem o filme, por exemplo, As Sufragistas, é um bom indicativo. Então, quanto mais grupos com características diferentes, mulheres, negros, pobres, a esquerda de maneira geral, né, também é uma discussão ao longo da democratização no século XX, quanto mais esses grupos terem acesso ao poder, significa que mais democrático está um país. Tanto é que a gente cobra dos países tidos como exemplos de democracia, né, um exemplo de pessoas. Por exemplo, nós não tivemos ainda nenhum presidente negro, né, os Estados Unidos já teve, só que eles não tiveram nenhuma presidente mulher, algo que o Brasil já teve, né? Então, esse acesso a diferentes grupos é um dos indicadores bons para a gente ter a rotatividade dessas lideranças políticas em grupos diferentes, né? Não é somente líder muda X para o filho, para o sobrinho, essas coisas bem herança de ditadura, né? Não, isso aí não vale. Tem que ser um grupo realmente distinto daquele que estava no poder. Ele é um bom indicador de democracia. Isto significa contestação pública, ou seja, a possibilidade de grupos diferentes contestarem o poder exercido. 2. A inclusividade. A segunda dimensão significa o direito da população em participar de eleições e também de cargos públicos. Então, uma coisa, pessoal, é terem pessoas diferentes no poder, tá, no acesso a esse poder, e outra é a inclusividade da população nesse direito de poder participar de eleições. No caso brasileiro, por exemplo, a gente só tem esse direito totalmente exercido a partir da nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88, onde, por exemplo, os analfabetos que antes não tinham direito anterior a essa Constituição de votar, acabam adquirindo esse direito. Ok, pessoal? Então, todos no Brasil, mesmo analfabetos, podem votar. Embora analfabetos, o voto é facultativo, ou seja, opcional. O pluralismo em Dow. Para explicar a teoria dawsiana, para explicar o pensamento de Dow, eu tenho que falar um pouco sobre a maneira como ele pensa as situações, como ele pensa essas características de liberalismo e de Estado. O pluralismo, pessoal, ela é uma escola de pensamento que nega, presta atenção, ela nega o poder total do Estado. Essa escola é aquela escola vinculada ao liberalismo que vai dizer que se tiver muita concentração de poder em um único local, geralmente no Estado, vai dar problema na democracia, sempre vai dar. Então, eles aconselham que o poder deve ser diversamente distribuído, geralmente em diversas pequenas elites que competam
que compitam, né, e que competem entre si para negar a autoridade e soberania de uma única entidade, que geralmente é o Estado. Ou seja, se o poder estiver distribuído, tá, a gente consegue limitar o Estado. Claro que não é a mesma coisa, mas em um sentido clássico, os chamados freios e contrapesos, ou checks and balances em inglês, já tinha sido mais ou menos isto que Montesquieu, que vocês estudaram em Teoria Política 1, tá? A teoria dos corpos intermediários, que contrabalanceavam a força de um único soberano. Ou seja, lá vocês estudaram, poxa, o rei sempre mandando, a história do legislativo, a história de um conselho do rei, o judiciário, né? Que Montesquieu já pensava, se eu não me engano, no século XVII, me corrijam se eu estiver errado, mas é uma maneira de encontrar isso, né? Vocês lembram que vocês viram com o tio Gustavo, lá em Teoria Política 1 também, os federalistas? Jay, Hamilton, Madison, né? Tem uma frase clássica do Madison, que os pluralistas se baseiam muito, né? Alguém que exerce, e eu me considero um pluralista, evidentemente, assim como o Dow, diz o seguinte: se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. Se os homens fossem governados por anjos, dispensar-se-iam os controles internos e externos. Ao constituir-se um governo, constituído por homens que terão autoridade sobre os outros homens, a grande dificuldade está em que se deve primeiro habilitar o governante a controlar o governado e depois obrigá-lo a controlar-se a si mesmo. James Madison, Federalist Papers número 50. Ou seja, pessoal, o que quer dizer? Podem parar o vídeo e dar uma lida se vocês quiserem. Significa simplesmente que as pessoas não são anjos. As pessoas erram, as pessoas têm maldades, né? Algumas mais, outras menos. As pessoas têm sede de poder. Dessa forma, então, tu tem que ter instituições, tu tem que ter maneiras de evitar, no caso aqui eles estavam muito preocupados com aqueles debates sobre digamos, o autoritarismo, né, o problema do autoritarismo das maiorias, das minorias, enfim, né, era muito esse debate, o problema das maiorias e das minorias, mas de certa forma eles conseguiram fazer um arranjo que deu certo lá naquele final do século XVIII, né, quando eles estavam recém começando a criar a Constituição norte-americana, os Found Fathers. Outro autor que também examina o caso norte-americano novamente, como eu estava falando anteriormente, é Tocqueville, que vocês acredito que tenham tido já em Teoria Política 2, não sei se 1 ou 2, tá? Mas que vê a democracia norte-americana como um exemplo, tá? Em função dessa intensa vida associativa. Ou seja, quando ele chega nos Estados Unidos, ele vê geralmente aquele agricultor norte-americano, as suas associações, né? E ele dá exemplos sobre isso, que impediam que um único centro de poder houvesse. E isso ele chama de democracia, tanto que o nome do livro é Democracia na América, né? Então, esse tipo associativo de várias pessoas se associando e não ter um único centro de poder muito forte é o que facilita, digamos assim, a instituição democrática. Isso inclusive compara com a França dele do século XIX, ok? Claro que depois vai ter outros autores, como o próprio Wright Mills, enfim, que vão talvez um pouco criticar essa ideia de vida associativa dos Estados Unidos, né? É uma coisa do século XIX. Daí se tu pensar no século XX, pós Segunda Guerra Mundial, uma sociedade extremamente corporativista no sentido empresarial, né? Que muitas vezes o indivíduo, então, ele acaba sendo subjugado não por um, mas por vários centros de poder. Ou seja, o indivíduo ainda é sufocado em relação a essa questão dos centros de poder, tá, pessoal? Então, eu estou dando só um exemplo de como o pluralismo funciona. O pluralismo pensa que tem que ter vários centros de poder. O poder ele não pode estar concentrado jamais.
E a partir disso, então, ele tem as hipóteses pluralistas de Dow, tá? E aqui eu tenho que ser um pouco mais devagar porque é um pouco complicado de explicar. Ele tem axiomas. O que são axiomas, professor? Axiomas a gente utiliza nas ciências para ter proposições que sejam indemonstráveis. Por que isso? Porque muitas vezes o nosso pensamento humano ele tem algumas ideias. O axiomas eu chamaria de hipóteses não verificáveis, eu diria assim, porque a gente tem e parte de um pressuposto que não é demonstrável. Vou dar um exemplo. Professor, eu acredito em Deus. Aí eu vou te perguntar, me demonstre empiricamente isso. Tu vai dizer, não tenho como. Isso é um axioma, né? Isso é uma proposição indemonstrável. A existência divina, a existência de Deus, do seu Deus, da sua religião. Por isso que a gente chama de fé. Então, de certa forma, é um pouco isso. Tenham fé que essas proposições sejam razoáveis. Claro que eu estou aqui sintetizando. Querem ver como ele chega a isto? Leiam o livro Poliarquia, evidentemente. Por isso que eu falo da importância da leitura para vocês, né? Eu falo bastante sobre isso, a importância dessa leitura, ok? Então, o axioma 3, que ele fala assim, mais de um, tá? Ele vai tentar demonstrar, então, as razões do porquê que a democracia prospera. Por que isso é importante ter, né, nas hipóteses dele. Nessas axiomas, desculpa. Então, prestem atenção. Leiam 4, 5 vezes, porque aí vocês vão mais ou menos conseguir entender o que eu quero falar. Isso aqui é bem complicado. Eu sempre me perco quando eu falo, mas prestem atenção. Quanto mais os custos da supressão excederem os custos da tolerância, tanto maior a possibilidade de um regime competitivo. Professor, não entendi. Bom, se tu entendesse de primeira, tu seria um gênio. Mas eu acho que aqui a gente não está trabalhando com gênios, mas com pessoas normais, né? Então leiam umas 3, 4 vezes. Por que isso? Porque quanto mais baixo os custos da tolerância, melhora o governo, e quanto maiores os custos da supressão, maior a segurança da oposição. Professor, para, que eu não entendi porcaria nenhuma. Pois é, pessoal. O que ele está falando sobre isso? Como assim, professor? Explica. Vou tentar explicar, pessoal. Ver se eu for bom ou não sei, vocês vão dizer. Os custos significam os custos políticos, de vidas, os custos de uma maneira geral, abstrata, tá? Eles têm que ser maiores do que os custos da tolerância. E aí nós temos que ser um pouco mais, pensar o modelo mais duro do ser humano. Pensar lá, inclusive, os contratualistas. Pessoal, se tu tem a possibilidade, em alguns países, de matar os teus oponentes, e esse custo, ele for um custo mais baixo do que o custo de tolerá-los, tu vai matar. É isso que o Dow pensa. Professor, mas o Dow é mau, ele pensa assim, ele pensa como o ser humano é mau, assim, meu Deus. Ele parte por isso que eu falei aquela frase de que os homens não são anjos, né? Os homens são bem maus. Bom, estamos aí debatendo no Brasil um cara que matou espancado uma criança, por exemplo. Ou espancado as mulheres, todo dia tem um caso, né? Para ver como o ser humano realmente bem discutível a ideia de que o ser humano é bom, né? Sim, o ser humano, quando muitas vezes concentra poder, ele é um ser humano perigoso. Qualquer ser humano que fez isso ao longo da história humana, muitas vezes matou gente, mandou matar, e outras coisas muito piores. Então, se esse custo para ti for muito ruim, por exemplo, vamos supor, o atual presidente brasileiro quer matar os seus opositores. Eu quero matar 100 mil opositores. Existe um custo para isso. Ele pode tentar, se ele vai conseguir é diferente. Mas é muito menos custoso para ele tolerar esses 100 mil opositores dele, os 100 mil principais opositores dele, do que matar, né?
ele pode arguir várias questões, como ele argui, demonstrar, então ele não vai fazer isso, né? Por quê? Porque o custo da supressão, ele é muito caro no caso de um regime democrático, matar o oponente. Isso é uma questão muito clara na democracia, pessoal. Nas democracias, tu não consegue visualizar muitas mortes políticas. Evidente que há, professora Marielle Franco, eu não estou dizendo que não há, tá? Mas estou dizendo que em países cada vez mais democráticos, isto é cada vez menor, né? Então, mortes por questões políticas, às vezes nas democracias, elas existem, mas são poucas, né? Muitas vezes, dependendo do país, a gente pode contar no dedos as mortes envolvendo política, não só a política nacional, mas também política mais citadina, como a política municipal, como foi o caso da Marielle Franco, tá? Então, quando os custos de tu suprimir essa oposição por mortes, por prisões, etc., eles forem muito altos e forem maior que os custos de tolerar a sua oposição, mais fácil é a possibilidade de um regime competitivo. Por quê? Porque, digamos assim, quando tu é governo, tu tem que ter um medo, em qualquer lugar no mundo. E quando eu deixar de ser governo, os caras vão me prender, os caras vão me bater, os caras vão matar a minha família, por exemplo, por questão de vendetta, de vingança. Num sistema democrático, em geral, não, né? Claro que os ex-presidentes têm uma segurança particular, isso existe no Brasil, e eu acho que, obviamente, todo mundo que não for irracional entender minimamente de política, isso é extremamente não só normal, como deve ser um direito dos ex-presidentes brasileiros, todos eles, independente de raça, cor, credo, etc., né? E tá aí, eu, por exemplo, moro em Porto Alegre, eu sei qual é o prédio e qual é a rua onde a ex-presidente Dilma mora, né? Então, é isso, assim, né? Numa democracia isso tem que ser o normal, né? Tu tem que ver, eu já vi as governadoras aqui do estado, cumprimentei e tal, claro que alguns não gostam, mas é isto é a tolerância. Então isso também é para o político importante saber que quando ele deixar o cargo, ele não vai sofrer represálias, coisa que em ditaduras isso às vezes não acontece. Lembre-se do Muammar Gaddafi, que ficou anos no poder lá na Líbia, e quando deixou o poder, ele morreu literalmente nos braços do povo. Eu vi o vídeo, é um vídeo chocante. Se você não quiser, não veja, mas tem no YouTube, eu imagino, tá? Ou em outro lugar. É bem chocante o vídeo, né? Ele literalmente morreu, um ditador também de mais de 20, 30 anos aí, morreu nos braços do povo, né? E a família, e o povo tomou, né, as mansões da família dele lá, dos filhos, enfim. Então isso é importante vocês se derem conta, por isso que eu foquei aqui bastante nisso, tá, pessoal? Porque é isso que vai tornar mais provável a ocorrência de um regime competitivo, ou seja, um regime democrático, né? Quanto maior também for o custo para um governo eliminar a oposição, maior a segurança da oposição. Então hoje se fala muito a respeito da segurança da oposição. Olha, a gente tem que ter, por mais que a gente não goste, pessoal, e eu também não gosto muitas vezes do que a oposição faz a nível nacional, seja contra o ex-presidente Lula, Dilma ou atual o Bolsonaro, por mais que eu discorde, é de uma importância tremenda para a democracia garantir a segurança dos oposicionistas, o direito da minoria no caso, né? Seja qual for o governo. Isto é democracia. Porque senão é muito fácil, tu vai ser governo, o cara fala mal de ti lá, tem cara que tu sabe que vai falar mal do governo. O que o governo faz? O governo tem que entender e ouvir essas críticas, né? É óbvio que existem limites, não estou dizendo para atacar a honra, por exemplo, né, da pessoa, mas para atacar o governo tem que ter, senão não há democracia, né, pessoal? Então, isto é uma questão importante. Então, novamente, quanto mais os custos da supressão, ou seja, quando for muito custoso dar porrada, tá? Simplificando para vocês, né, é melhor tu deixar e tolerar as pessoas. Agora, se é ao contrário, se é muito fácil dar porrada, né, ao custo de tolerar alguns chatos que vão falar mal do teu governo, aí tu vai dar porrada. É essa mais ou menos a ideia de dar, tá? Então tem que ser muito custoso para qualquer governo matar um oposicionista, prender, etc, etc, etc. Ok, pessoal? Vamos dar uma pausa aí e vamos começar a outra parte então.